nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, gente de nossa Governador Valadares, está no ar mais uma edição do nosso Arte e Memória da Cidade. Nosso programa tem tido e tem tomado um novo foco, um novo formato. E neste novo formato, nós queremos visitar e revisitar algumas pessoas que já estiveram conosco. E nessa edição, nós vamos conversar com alguém que já foi confundido com Maurício de Souza, Galvão Bueno, com um monte de gente, até mesmo com Luciano do Vale e uma mistura disso tudo. Na verdade, ele é alguém que está inserido no contexto histórico de Governador Valadares, cuja contribuição dele e de sua família tem feito com que Governador Valadares seja, ou possa ser, uma cidade cada vez melhor. Nós estamos conversando e vamos conversar nesta edição com Ilvésio Cunha. Querido, muito obrigado por nos receber aqui no seu ambiente de trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre muita coisa, sobre a sua história, a história do seu pai, mas nós estamos felizes em mais uma vez estarmos juntos. Olha, quem está feliz sou eu, porque eu estou falando para um povo que está na minha alma, no meu coração, na minha vida. Valadares, eu me confundo com Valadares. A história da minha família, desde que viemos por aqui, realmente eu tenho um grande prazer em mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, eu estarei aqui falando, porque é a minha vida, é da vida da televisão, minha vida como aula e tudo, falando para o pessoal de Valadares, com as minhas dicas e tudo, eu estou aí. Professor, apresentador, marido, avô e pai e torcedor de um time terrível. Fantástico. Fantástico. Qual é o atual campeão? São Paulo Futebol Clube. Não. Vamos lá. Ilvésio, a sua família veio para Governador Valadares em 1946. 46, mês de junho. De Tumiritinga para Governador Valadares. Mas há uma curiosidade nisso tudo. Você conta que você foi gerado em Belo Horizonte. Não. Foi gerado em Tumiritinga. Foi para Belo Horizonte? Nasci, a minha mãe foi para Belo Horizonte. Naquela época, ir para Belo Horizonte era uma epopeia, né? Uhum. Era uma viagem assim, fantástica, muito grande. Então ela ficou lá um tempo. 6 meses depois, eu nasci lá em Belo Horizonte, na rua Pirite 209 Fundos, em Santa Teresa, em Belo Horizonte. E além de tudo, minha avó morava lá. Além de tudo, a memória é fantástica. Filho de seu Sebastião Rodrigues da Cunha, isso. Figura histórica em Governador Valadares, de contribuição social, política e também religiosa, não é verdade? E de Dona Osita Castro Cunha. Mulher fantástica, poeta. E filho de uma família membro de uma família de 12 filhos. 12 filhos. 6 homens, 6 mulheres. 6-6, é o placar aí. E ficava empatada mesmo a situação ou as mulheres ganhavam? Rapaz, era uma confusão, era uma festa, né? A família não era uma festa. 12 pessoas. Então, vieram para Governador Valadares de Tumiritinga em 1946. Você contou algo curioso da sua chegada aqui em Governador Valadares. Conta pra gente. Olha, eu me lembro perfeitamente do dia em que nós chegamos a Governador Valadares. A estação ferroviária. Aliás, eu me lembro da saída de Tumiritinga. Eu trouxe uma raia, um papagaio, né, que o Davi fez para mim. Davi era um rapaz lá, amigo da gente lá. Ele fez da minha despedida de lá. E eu vim pelo trem com essa raia. Todo mundo fala raia, papagaio, pipa, né? Lá de fora do trem, trazendo assim, olhando para ela. Mas num dado momento da viagem, havia muitas árvores, às vezes na beira do rio e tal, da linha.
E essa raia agarrou numa árvore. E eu pus assim, pessoas para fora, fiquei olhando até sumir, lá longe. Mas essa imagem está na minha cabeça até hoje. Eu tinha 3 anos e meio, entendeu? Então eu me lembro quando chegamos aqui à estação ferroviária, que era aqui onde é o fórum ali, a linha passava ali, e a estação ferroviária era ali. E a pensão da minha tia Mita, era em frente, era quase só atravessar assim. Tinha um coreto, né? Ali tinha uma praça, o coreto, não sei por que desmancharam, porque foi na época do Joaquim Pedro Nascimento era prefeito, eu me lembro perfeitamente do dia em que estavam desmanchando esse coreto, essas badaladas, batendo lá, isso ecoa até hoje no meu coração. Era uma coisa que não sei por que tiraram. São 2 memórias de perda, da pipa e do coreto. Então, eu me lembro chegando na pensão da tia Mita, e a nossa casa já era aqui nesse mesmo local onde estamos, que é a Rua Belo Horizonte, número 29. Nós íamos a pé, o papai naquela época eram 5 filhos. 5 filhos nessa época. Porque 2 tinham nascido em Tumiritinga, o Antônio e a Irlete. No meio aqui da Rua Presidente Moraes, indo pra cá, eu falei assim, pai, essa casa é longe demais. Vai demorar mais chegar lá? Tinha dado um pedaço bem quarteirão. E chegamos aqui, eu me lembro perfeitamente da primeira vez que nós chegamos aqui à casa antiga, que essa casa era do Dilermando Rodrigues de Melo, que tinha sido prefeito de Valadares. Alugou para o meu pai. Eu tenho até uma história depois dessa casa, com o Coronel Altino, muito interessante. Aliás, nossa família, muito ligada ao Coronel Altino, a gente deve muito a ele, papai. É uma outra história. Mas eu me lembro, então, da nossa chegada aqui, não havia nem cama, dormindo no chão, colchonetes, esteira, naquela época tinha muita esteira, né? Aí dormimos aqui para depois começar a vida. E assim começou a nossa vida em Governador Valadares. E nós estamos aqui nesse endereço, Rua Belo Horizonte, número 29. Endereço que você vive há quanto tempo? Eu vim para aqui com 4 anos e meio, 1946. Bom, você vê o ano que nós estamos. Pois é. 1946 para 2013 dá quantos anos? Faça uma conta aí. Vamos fazer a conta. Na edição você vai ver a continha. Deixa eu te fazer. São muitas memórias. São muitas histórias para se contar. O seu pai sempre foi envolvido, como você disse, o seu Sebastião Rodrigues da Cunha, sempre foi envolvido com ações políticas, ações sociais. E a contribuição dele foi fantástica para o Governador Valadares. Sem dúvida. Eu acredito que sim. Não é? Então, a questão do Instituto Beneficente, da beneficência do samaritano. Beneficência Social Bom Samaritano. Beneficência Social Bom Samaritano. A questão do envolvimento dele como político em Governador Valadares. Conta um pouquinho pra gente quais são as suas memórias, suas lembranças disso tudo. É muita coisa. Então olha, vamos concentrar nisso. Quais são as suas lembranças dele como político, do seu pai, do seu Sebastião Rodrigues, como político? Então vou falar como político. Olha, papai foi vereador aqui durante 2 mandatos. Que eu me lembro, em 1954, ele era vereador. O prefeito... Detalhe, perdão. Nessa época, o vereador também não tinha salário. Não. Era um cargo voluntário. Voluntário, era um cargo que trabalhava pela comunidade. Era um voluntariado e olha. Papai era assim, se dedicava de corpo e alma. Ousado e atrevido. Papai é atrevido. E tem uns episódios interessantes. Eu queria que você contasse daqui a pouco. Olha, o papai era vereador. E naquela época o vereador era engraçado, podia ser chefe de gabinete, e ele era chefe de gabinete, ele tomava conta da prefeitura, porque o doutor Ladislau chegou uma época, que o vice-prefeito do doutor Ladislau era o Hermílio. Olha que interessante, naquela época era o seguinte, o prefeito não era eleito junto com o vice, não, eram eleições separadas, tinha eleição de prefeito e eleição de vice-prefeito. Então ganhava, era até gozado, ganhava, por exemplo, um prefeito de um partido e o vice-prefeito de outro. Então aconteceu isso. E eles eram adversários políticos. O Hermílio era da UDN, meu pai era do PDB, assim como o doutor Ladislau Salles, que era o prefeito. Mas o doutor Ladislau Salles, ele era médico, é um pioneiro da cidade, um homem fantástico também, um homem que contribuiu muito com a saúde e com a educação do Governador Valadares, que ele fundou o Colégio Bituruna,
é fundado pelos irmãos Salles, que era ele, o outro irmão dele, não esqueço o nome agora, que fundaram o Colégio Ibituruna. Tinha uma escola, eu estudei lá, inclusive na escola de contabilidade, irmão Salles. E era doutor, tinha um hospital aqui perto da minha casa, aqui na esquina, onde hoje é essa call center. Aqui era um hospital, primeiro hospital, o único, era um hospital deles também, doutor Ladislau. Então ele se dedicava muito a isso. A cidade sempre foi uma cidade cosmopolita, atraía gente de todas as cidades aqui de perto. Então ele queria renunciar. O doutor Ladislau queria renunciar ao mandato. E o papai falou assim: olha, o Ladislau, tudo bem, você vai renunciar, então essa luta toda que nós tivemos, você agora vai entregar para o nosso adversário. Que futuramente, depois eu vou contar essa história, futuramente se tornou aliado do meu pai. Mas aí então o Ladislau falou assim: olha, então eu faço o seguinte, eu não renuncio, mas está aqui, ó, tirou a chave do gabinete. Você que vai ser o prefeito, de fato. Eu só vou assinar papel e tudo que você falar, se você fizer, está feito. Naquela época. Então o papai, um homem de muita, sem ganhar nada. Não tinha nada, não era remunerado. O papai tinha uma sapataria na Rua Peçanha, todo mundo que os antigos aí conhece, na Rua Peçanha 587. Ele tinha uma sapataria em que ele fabricava sapato e consertava sapato. Então era sapataria e selaria. Fazia selas, consertava cela, tinha lá. Eu tenho até, essa semana veio um rapaz, o Rafael Almeida, ele trouxe uma foto para mim dos 80 anos dele, ele trabalhou com o papai. Tem o Castilho, está vivo ainda aqui na cidade, Castilho, que era celeiro. Então, assim, essa vida aí, o papai, já naquela época, desde que ele veio para cá, ele começou a atuar na área política, né? Eu vou contar um episódio aqui. Quando era ministro da Fazenda, o João Goulart, olha bem, e era do PTB. O presidente era o Getúlio Vargas. O João Goulart era... Vamos fazer assim? Daqui a pouco você vai ouvir a história sobre João Goulart e Getúlio Vargas. Ligado com o papai. Ligados ao seu Sebastião Rodrigues, pai do nosso querido Ilvestre Cunha. Nós vamos a um breve intervalo. E você não pode sair daí. Tem muita história para nós ouvirmos. Tem muita história que esse moço aqui vai nos contar. O Arte e Memória da Cidade. Dá um tempo e volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, junto com o nosso querido Ilvestre Cunha. Nós estamos na Rua Peçanha, 587, sapataria e selaria do seu Sebastião, que no momento é vereador. Isso. Vereador voluntário. Sim. E acontece um episódio que une seu Sebastião, seu pai, Jango e Getúlio Vargas. Isso. Conta um pouco dessa história para nós. Olha, o PTB era o partido do governo. Getúlio Vargas era o presidente e João Goulart era o ministro da Fazenda. Então eles mandaram muito dinheiro. Seu pai era líder do PTB? Do PTB. Aqui, PTB regional. Meu pai era líder do PTB. O João Goulart queria reforçar o PTB no Brasil todo. Então ele distribuiu dinheiro. Era um dinheiro que o papai falava assim, esse dinheiro saiu pela janela, não saiu pela porta. Ele saiu pela porta dos fundos, né? Uhum. Então o papai não aceitou esse dinheiro. Eu vi. Qual foi a palavra dele? Olha, ele falou o seguinte, quem veio aqui são dois elementos históricos, o anjo negro do Getúlio, que era o Gregório, um criolão forte, era chamado Anjo Negro do Getúlio Vargas, e o Climério, que era o companheiro dele. Eram três pessoas, outra eu não sei quem é, mas esses dois ficaram famosos na história do Brasil. Eles vieram trazer dinheiro para o meu pai. Como eles estavam distribuindo dinheiro no Brasil todo, eram líderes do PTB. E era muito dinheiro,
O meu pai, um homem pobre, lutador, tinha sapataria, de conserto de sapato e de fabricação de sapatos, e uma selaria. Quando ele viu aquele dinheiro, eu vi o dinheiro, não era muita coisa mesmo. Mas ele falou assim, olha, fala com o Jango, o nome do João Goulart, né? O primeiro é Jango, na história que todo mundo conhece. Que eu sou PTBista de coração. Eu vou continuar a trabalhar pelo PTB da mesma forma. Eu não preciso disso. Eu preciso do dinheiro, mas eu não quero. É um dinheiro que não vai fazer parte da minha vida. Em um contexto de mensalões que se multiplicam, né? Eu tenho orgulho disso, viu? Tenho orgulho. E a nossa cidade e a nossa região e o Brasil precisa se orgulhar disso também. Há outras histórias que envolvem a sapataria e selaria. Tem. A Rua Peçanha, que é de 87. E políticos também. Olha, nessa sapataria Cunha... Sapataria Cunha. Sapataria Cunha, entendeu? Depois transformou Medeiros e Cunha Limitada, que o pai fez uma associação com o senhor Leôncio Medeiros, que era um homem muito rico, tinha plantador de café, negociante alto e tal. Então ficou Medeiros e Cunha Limitada. Era uma faixa assim na frente. Estava nos anos 50, pouco. Nos anos? 50. Ah, você me ensinou isso. Aliás, é bom, vou dar essa dica aqui. Dá essa dica. Olha, eu falei os anos 50, os anos 60. Por quê? Muita gente, todo mundo fala os anos 60, né? Mas 60 por quê? 61, 62, 63, são vários 60. Agora deixa eu falar, a década de 60, a década coisa. de 50, aí é um conjunto. Aí com a década, né? Então, mas vamos deixar o português para depois. Para outra oportunidade. Vamos lá, continuando essa história. Nesse endereço, que era grande, à frente e no fundo havia uma gráfica. Uma gráfica, que era a gráfica do pai do Júlio Avelar. E do... como é que era o nome dele? Ele foi preso depois. Carlos Olavo. Carlos Olavo está vivo até hoje. Ele tem livro da Revolução. Ele foi deportado, ele foi preso. Foi uma confusão nada. Foragido. Depois, hoje ele está bem. E a história nos dá conta que Valadares foi um dos estupins. Aliás, a Revolução, o pessoal não conta muito essa história, mas a Revolução, chamada Revolução de 64, o estupim foi aqui. O Chicão, quem é mais antigo sabe disso, o Chicão era um sapateiro também, aqui no bairro Santa Terezinha, e ele era um líder sindicalista. Ele começou, ele era um sindicato rural, ele fez lá nesse endereço dele, que era proibido a gente passar por ali. Dali para lá era proibido a gente passar, porque a zona era contestada, era uma zona que estava perigosa. Ele começou a armar os trabalhadores rurais. Deu confusão danada. Foi na época em que morreu o Pascoal de Souza Lima. Tem até uma rua com o nome dele aqui, descida para o bairro Santa Terezinha, bairro São Paulo ali. Pascoal de Souza Lima. Morreu num tiroteio com os trabalhadores rurais. Porque Armados pelo Chicão. E o negócio estava assim, uma bomba de enfeitaria, ia ser um negócio sério. Já estava vai, e toda hora passando o carro com arma para lá e tal. Aquelas espingardas, né? Aqueles negócios todos, era um pessoal mal armado, né? E daí, quando estourou a Revolução em 64, foi muita gente presa, e você sabe as consequências que aconteceu com a Revolução, né? Esse Chicão lá, não sei qual fim que ele teve, e desbarataram lá o negócio, tudo, polícia e exército, e a cidade virou um negócio muito sério, muito sério. Eu me lembro que o seu Daniel Cabral, um homem histórico também de Valadares, ele veio aqui em casa falar com o papai para sair da cidade, porque o pai era do PTB, né? O negócio foi toda aquela época, foi tudo assim. Ele falou assim, de jeito nenhum. Eu posso morrer, mas eu não tenho nada, eu não tenho crime nenhum. Eu não sou criminoso. Eu não vou fugir. Não, e aquela preocupação do pessoal todo para ele sair, sai primeiro, não saiu. Seu pai sempre nunca foi molestado por ninguém, nunca saiu. Seu pai sempre foi inquieto em relação à situação
sociopolítica, mas sempre foi também muito atrevido quanto ao seu ideologismo político, quanto ao seu posicionamento. E atrevido, inclusive, na área religiosa. Religiosa também. A igreja, que eu me lembro, a igreja da ilha. Outro dia eu fui a uma igreja lá na Vila Isa. Aí eu fui convidado para ir lá para uma festa de aniversário da igreja. E nessa festa, eles homenagearam meu pai, que foi um dos fundadores dessa igreja lá na Vila Isa. Ele era presbítero da primeira igreja. E eles faziam trabalhos de plantação de igrejas. Que eu me lembro. A igreja da ilha, a igreja Filadélfia, que é lá perto do batalhão, essa igreja lá na Vila Isa, a igreja memorial aqui na Vila de Minas Gerais. Tudo isso ele participou assim ativamente. Da organização. Nós temos fotografias. Eu tenho fotografias aqui na ilha, quando era um lote só ali, entendeu? E ele falando, o senhor Cristiano Pereira, que era outro elemento fantástico também, e amigo dele, presbítero. Então eles trabalhavam nisso aí, envolviam a igreja e então iam fazendo. Hoje em Valadares tem mais de 20 igrejas presbiterianas. Um bom número delas, o papai participou. Participação do seu pai ativamente. Mas você tem uma expressão que você usa para o seu pai que eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo é uma expressão carinhosa. Ele era um negro atrevido. Ele era um negro atrevido. Um crioulo atrevido. E ele ameaçou o governador. Foi interessante. Só um momento. Daqui a pouco, nós vamos para um outro breve intervalo e daqui a pouco você vai saber desse atrevimento do seu Sebastião Rodrigues como líder do PTB e vereador em Governador Valadares, que ameaçou o governador, cujo nome? Benedito Valadares. Benedito Valadares, é o nome da nossa cidade. Daqui a pouco você vai saber sobre isso. Chama todo mundo que quer conhecer essa história, telefona, passa um tweet. Deu tweetada aí. Deu tweetada, Facebook. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, eu sou Evandro Júnior. E quer saber de uma coisa? Você pode acompanhar essa nossa programação através do site supernews.com.br. Você quer chamar alguém nos Estados Unidos, Portugal, Venezuela, em Vitória, no Espírito Santo, para acompanhar essa matéria? Clica, acesse, vai lá, supernews.com.br, clica em no ar e você vai assistir toda essa nossa programação. Nós estamos no nosso Arte e Memória da Cidade conversando com Ilvésio Cunha. E ele está contando, ele acabou de falar no bloco passado, sobre o seu pai, um crioulo atrevido que ameaçou ao governador. Foi isso mesmo? É o seguinte, o governador Valadares foi emancipado em 1938. E se chamava anteriormente? Figueira do Rio Doce, o nome bucólico, o nome que eu acho que não deveria ter sido mudado. Bucólico. Entendeu? Um nome assim, poético, né? Figueira do Rio Doce. E histórico também, porque exatamente o nome. O pessoal conhecia Figueira do Rio Doce, tinha uma figueira ali que o rio era navegável e tal, vinha muita coisa por canoa, lá do Espírito Santo, de outros lugares. Então mudaram o nome. Quando quem assinou o ato transformando o distrito em município foi o governador, que era governador na época, o governador Benedito Valadares. Então, por causa disso, ele nunca fez nada para Valadares. Por causa disso, a cidade passou a chamar Governador Valadares. Então, aí passou. Aqui na praça ali, era a Praça da Estação, né, que chamava, num comício não, num ajuntamento. No ajuntamento, não sei o que ele veio fazer aqui, no palanque. Papai já era vereador nessa época. Então ele falou para ele assim, ele ficava na frente, ele pôs o dedo no nariz do governador, falou assim: olha, governador, eu não sei exatamente essas palavras, mas o sentido é esse. Olha, governador, nós aqui estamos esperando suas providências para muita coisa aqui no governador Valadares. E se o senhor não fizer, nós vamos mudar o nome dessa cidade, que o senhor não merece esse nome dele, se não fizer. Não sei se ele fez.
Eu acho que não, porque ele nunca. Ela ria e tal, ele era um cara assim, muito engraçado. Mas papai era atrevido com esse negócio. Bastante atrevido. Você herdou esse atrevimento dele? Não, eu Dos 12 eu puxei filhos. mais pro lado da mamãe. Mais calmo, Dona Osita. Dona Osita. Mas o nome oficial dela é Osgita, né? Osgita. Mas então Osita Cunha. Osita Cunha, ela é líder também, poeta. Mamãe que me ensinou as coisas de poesia que eu faço e tudo, eu herdei dela. Maravilha. Conta pra mim algo, dá licença, gente, eu vou pegar. Maravilha. Eu vou pegar algo aqui e mostrar pra você. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Essa arte foi feita pelo Davi Coelho. Davi Coelho. Sobrinho da minha esposa. Ele trabalha com vidros, então ele fez isso aí. Uma arte, tá vendo? É feita à mão. Olha isso aí. Toda feita à mão. Um vidro desse vidro. Né? Pessoal, e o Vessi Cunha? Ninguém é perfeito. Olha o relógio. Nem todo mundo é perfeito. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Olha, que maravilha. E o Vessi? Tem que ter alguma explicação para isso, né? E tem história em relação à sua preferência ao Fluminense. Isso. O seu pai... Flamenguista. De 4 costados. Flamenguista. A família toda. Família toda. E você sai com o Fluminense. Que era exatamente o adversário do Flamengo. Sempre foi. Né? Adversário histórico. Como é que isso acontece? E por quê? Rapaz, um negócio muito interessante. Na época que eu era garoto, não havia televisão, pelo menos aqui na cidade, não havia televisão. Toda semana papai comprava a revista do esporte. Então vinha lá, porque o esporte só existia no Rio de Janeiro. Nem em São Paulo tinha direito. Tinha assim, em Minas Gerais era um pouco Atlético, Cruzeiro, América, aqueles times assim, mas não era um esporte assim, não se sobressaía, né? Era Rio de Janeiro. Tanto que o Brasil todo, no Brasil todo você encontra todos os times do Rio de Janeiro. Flamengo, Vasco, Botafogo, né? Até do Bangu, América. Eu tinha um time que era americano, do Rio de Janeiro. Bom, então acontece o seguinte, eu estava aprendendo a ler, soletrando, aquela perceber, sílaba, né? Juntar aquele negócio todo. Eu não sabia juntar sílabas ainda. Ainda não. Até que eu sentado na cama, eu lembro disso, rapaz. Eu tinha que, não sei quantos, agora eu tinha. Eu sentado na cama do meu pai. Você não foi traído pela memória, não, nesse sentido? Não, absolutamente. Minha memória é boa. É boa. Eu lendo a revista do esporte, lendo não, folheando, né, olhando, porque os gols eram desenhados, quem tive aí sabe disso. Os gols eram assim, porque não tinha televisão, então eles desenhavam, a bola saiu daqui, passou pra cá, e o nome dos jogadores assim, até fazer o gol. Então ali vinha o nome dos times, o dia que jogou fulano, e tal. Eu então olhando a revista, eu consegui juntar as palavras, aí falei, Fluminense. Eu fiquei todo alegre. Papai, eu consegui ler uma palavra aqui. Aí ele falou assim, qual palavra que você leu? Aí eu falei, Fluminense. Ele falou assim, ô seu moleque, por que você leu Flamengo? Olha, mas nesse sentido, eu acho que seu pai errou, ele tinha que ter te dado uma surra. Te trazido de volta à realidade. Ele sempre foi bravo. Ele era bravo. Eu corri um risco. Eu queria ter conhecido seu Sebastião. Eu corri um risco muito grande. Aprendeu a ler com essa palavra infame. Fluminense. Infame. Quem é o atual campeão? Você quer falar? São Paulo, futebol. E o Vessi? Mas o seu envolvimento com o futebol não fica só na sua torcida ao Fluminense. Você também foi goleiro do Pastoril, juvenil. Do juvenil do Pastoril. Eu jogava, o técnico era o seu Jaime dos Santos. Eu lembro disso direitinho. Meus colegas lá, o Tintinha, o Bertão do seu tamanho. Então olha, e a gente fazia um treinamento bem grande. Também tudo sem nada, né? Não tinha, naquela época o futebol não era bem visto pela sociedade. Assim, era mais ou menos marginal, né? Vamos dizer assim. Então, eu jogava lá, e era lá embaixo, no pé da Univale, lá, tinha a companhia Água Pastoril, né? Você estava com que idade, mais ou menos? Eu? Pode falar? Pode. Em dezembro, dia 14 de dezembro. Não, nessa época. Calma. Então, tá, não vou falar, a gente vai chegar lá. Vou falar. Era adolescente, né? Era adolescente, juvenil.
Entendeu? É porque eu quero pegar o gancho disso aqui, de algo que você fazia Ah, tá. na Era dessa Beneficência Social Samaritana. Bom Samaritano. Isso. Bom Samaritano. Sobre isso é interessante, é uma história interessante. Tem tanta história, né? Então é o seguinte, eu treinava o goleiro, tinha o Jota. O Jota tá vivo até hoje aí. O Jota é um goleiraço. Ele é do time principal. Eu era juvenil. Mas o seu Jaime, que era o treinador, já tinha falado que ele ia me passar para ser reserva do Jota. Mas meu pai não deixou. Porque achou que eu ali aí eu ia encaminhar para... Não era profissão, porque naquela época não era um negócio assim... Você jogava. Na verdade, tinha times aqui, o Democrata, o Pastoril, o Cruzeiro, o Rio Doce, que era o time da Vale do Rio Doce. Time bom, times assim, aqui vinha o Botafogo, vinha Fluminense, Flamengo, eles iam jogar aqui, entendeu? Porque o time era bom e fazia frente. Eu me lembro que o Fluminense ganhou aqui do Democrata de 1-0, gol do Tele. Tele era magrinho, eu me lembro, o Fluminense sempre bom, né? Então, jogou aqui, o Fluminense vinha Botafogo, Vasco. Eu lembro de uma foto do Luxemburgo aqui no Democrata. É engraçado, né? Olha, gente, aqui em Valadares tinha futebol. Se fosse hoje, o Pastoril, o Democrata, especialmente, o Cruzeiro, mas mais o Pastoril e o Democrata, eles podiam disputar o campeonato nacional. Era um time mesmo, de primeira. Ponta mesmo. Time muito bom mesmo, entendeu? Era o Expresso do Vale, que era o Democrata. Simultaneamente a essa situação, você já trabalhava como enfermeiro aos 16 anos de idade. No Bom Samaritano. No Bom Samaritano. Olha, o Bom Samaritano, que é o embrião do Hospital Samaritano, a campanha para a construção desse, aqui na rua Eusébio Cabral, foi feita pelo meu pai. Então, papai trouxe, na época, ele como vereador tinha influência política, tinha o Santiago Dantas, que era também do PTB, então papai tinha essa influência toda. Era articulador. Ele trouxe para aqui o SANDU. SANDU é Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência. SANDU. Esse SANDU, ele dava assistência para todo mundo, era tipo o SAMU aí. Tinha ambulância, tinha os enfermeiros, tinha os médicos, tudo, dava assistência. E lá, do outro lado, funcionava a Beneficência Social Bom Samaritano, que era o seguinte, eu era funcionário, enfermeiro e farmacêutico. Se você puder contar uma história aqui que eu tenho lá, é muito interessante. Ali a gente dava assistência para o pessoal pobre. Era a zona boêmia da cidade, ali era a boca da zona boêmia. Então ele dava assistência para o pessoal pobre, ia lá para a gente dar remédio. Eu, durante o dia, depois das 9 horas, por aí afora, eu saía catando remédios, uns 2 ou 3 dias por semana, nos consultórios, e trazia um saco, assim, sacos de remédio, e jogava no chão lá, eu sozinho. Catalogava, separava? Ficava separando os remédios, colocava nas prateleiras, todos os remédios, e os médicos, né, que é o doutor Arnóbio, o Zélia Coimbra, o Pitanga, que é filho do doutor Arnóbio, e outros vários, doutor Altair de Paula Lima. Então, vários médicos, Carlos Pereira, eu vou lembrando devagarinho assim do nome dos médicos, e esses médicos dispunham a gratuitamente dar assistência aos pobres. Começou aí, liderado pelo meu pai. Aí eu ganhava 8 cruzeiros por mês, era um negócio assim, que era engraçado. E papai era difícil, eu pagava, ele não, senhor, não vou te pagar. Ele é que pagava, ele era o presidente. Então, tinha uma farmácia, e eu que distribuía os remédios, que o médico dava receita, eu dava o remédio, eu aplicava injeção, ajudava o médico, até já ajudei a costurar a gente lá assim, olha pra você ver, eu menino, e tal, aquele negócio todo. E dali nasceu, papai fez um convênio também com os Estados Unidos, Alimentos para a Paz, que chamava Alimentos para a Paz. Então, olha, além dos remédios que a gente distribuía, o médico dava a receita, a gente dava o remédio, encaminhava muita gente para hospitais, para o hospital aqui tinha. Mas nessa época já tinha o Hospital Nacional das Graças, parece que São Lucas, já havia e tal. Vinha fubá, feijão, leite em pó, roupas, várias coisas dos Estados Unidos, mas chegava com o caminhão, rapaz. Tudo articulado.
Pelo seu meu pai, pai. pelo seu Sebastião. E aí o que a gente fazia? A gente fazia ficha das pessoas pobres, distribuía alimentos. Era uma cesta básica, a pessoa. Toda semana a pessoa ia lá. Mas era uma cesta E eu- fundamental, mais que básica. Puxa vida, o leite em pó, rapaz, mas tudo de primeira. Fubá, triguilho, ele chamava bulgur, eu me lembro direitinho, tinha aqueles sacos grandes assim. Então, umas pessoas levavam vasilha, outras não, tinha sacola, dava aquele negócio todo, e fazia aquela distribuição. Entendeu? Agora vamos E daí nasceu o hospital Samaritano. samaritano. Tudo ligado. Nós vamos dar mais uma paradinha. Nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouco você vai saber que história é essa que aconteceu Eu quero nessa contar uma circunstância aí em que ele era enfermeiro, farmacêutico, era quase médico. Aliás, eu queria fazer medicina por causa disso. Queria fazer medicina, da Beneficência Social Bom Samaritano. É mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, nosso quarto e último bloco. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Eu sou Evandro Júnior e hoje nós estamos ao lado de Ilvesce Cunha. Frente a frente com Ilvesce Cunha. Frente a frente com Evandro Júnior. Ilvesce, nós terminamos o bloco passado falando sobre uma história curiosa nesta circunstância em que você trabalhava como enfermeiro do Bom Samaritano. O que aconteceu aí? Olha aqui, tem várias histórias, mas uma delas é muito interessante. O doutor Arnóbio era um dos médicos que dava assistência lá. A gente fazia fichinha, eu chegava às 5 horas da manhã, todo dia. Eu levantava às 4 da manhã, um adolescente, 4 horas da manhã. 5 horas eu estava lá, distribuindo as fichas, porque já tinha fila de gente, distribuía as fichas para os médicos que iam e tal. Então, num dado momento, chegou uma senhora na minha sala, a sala era assim, era uma porta, a farmácia, né? E a mesa fechando a porta assim. A pessoa chegava dali com a receita, então ia lá, pegava o remédio, dava, punha a ficha do que aquela pessoa levou e tal, no livro. Uma senhora de idade, acompanhada de uma outra mais jovem, chegou com uma receita, então fui lá, peguei os remédios, 2 remédios e dei para ela. Um era uma injeção de a só vai tomar assim, assim, assim. O outro era supositório. Isso foi a arrumação do doutor Arnóbio. Então eu expliquei, o outro, não sei se era injeção ou comprimido, eu expliquei para a mulher como é que tomava, e o outro, e esse outro aqui, como é que toma? Eu falei assim, olha, a senhora vai usar no ânus 2 vezes por dia. Aí a mulher, uma senhora velha, já de idade, falou assim, como é que é? Eu falei assim, a senhora vai usar introduzir no ânus 2 vezes por dia. Eu falei assim, eu não estou entendendo, não. Aí eu fiquei assim, um menino, para a mulher, se eu falasse com ela, ela ia poder achar que eu estava desrespeitando. Eu falei, mas a senhora sabe, né? Eu falei, igual, ela falou assim, não sei não. Meu Deus. Rapaz, eu fiquei numa saia justa. Aí eu falei, como é que eu falo? Não, mas como é que é o negócio? Não, só introduz no ânus, 2 no ânus por dia. Aí ela falou assim, eu não estou entendendo esse negócio. Ele falou assim, o médico explicou para a senhora, não. Aí quando eu percebi, o doutor Arnoldo estava lá, olhando de rindo assim, até... ele fez aquilo só para brincadeira, para mexer comigo. Então, eu falei, como é que eu vou sair disso agora? Então a saída que eu tive, imediata assim, falei assim, olha, só fazer o seguinte, o senhor vai levar isso aqui, passa na primeira farmácia onde encontrar e peça que o farmacêutico vai explicar para a senhora. Foi esperto. Foi esperto. Olha que saia justa. Se eu falo com ela como é que ela está assim, você não está me respeitando, não sei o quê. Essa versatilidade sua vem de berço. Né? Da minha mãe. E isso te deu a graça de se envolver com um monte de projeto, com muita coisa boa e te permitiu contribuir desde sempre com a sociedade valadarense, não é? A sua vida política, a sua vida profissional. Aliás, é bom dizer até que na época o vereador não ganhava, não. Na sua época ainda não vinha? Não. Era gratuito o mandato. Entendeu? Você não ganhava nada. Fazia, e era muito bom. A gente fazia assim com a raça, com tudo, com vontade. E olha, começou a piorar quando começou a ganhar. Infelizmente. Quando você era vereador, seu pai ainda estava envolvido ou não? Papai era o vice-prefeito. Não. Como é que foi?
Não, quando terminou o primeiro mandato do Hermílio, terminou o mandato do meu pai, né? Então ele não foi mais Mas candidatar. Aí eu entrei como vereador, eu continuei a vida dele. Eu considero exatamente isso. Ele me via exatamente assim. Foi continuação da... Exatamente. Conta um pouquinho de todo o seu envolvimento cultural, seu desenvolvimento cultural. Nós estamos aqui com um dicionário Aurélio. Esse é o meu companheiro. Seu Ele está companheiro. novinho. Eu renovei agora, né? A edição nova. Eu comprei logo 2. Já ficam aqui, eu tenho embaixo perto do meu computador. Esse é um companheiro inseparável. O que eu quero recomendar para todo mundo, que tenha isso em casa. Um dicionário. Que não seja desse tamanho, mas pode ser o menor, mas consulte um dicionário. E o seu livro, Dicas de Português. Esse é um dos livros que eu já escrevi, que publiquei. Eu tenho mais livros. Sabe? Eu tenho até um livro aprovado pelo Ministério da Educação. Aliás, outro dia eu estava abrindo a internet, comecei a olhar e vi esse lá. Tem o número de processo, tem tudo. Um livro de crônicas poéticas aprovado no Ministério da Educação, com a Lei Rouanet. Eu acabei não publicando o livro. Olha. Eu não publiquei. É um livro mas eu vou publicar ainda. Ele está pronto. É um livro de crônicas poéticas. Quem me segue no Facebook, eu fiz no dia 20 de setembro, aniversário da minha esposa, da Amélia. Amélia. Até tossi pra eu falar. É muita emoção. Minha primeira namorada. Pois é. Eu com 17 anos, ela com 14. Eu fiz para ela, ela fez aniversário, eu escrevi uma ode ao amor. Então tá lá no Facebook, e aí depois eu fui olhando. E eu descobri lá, o meu nome tá lá cheio no Facebook. Quem você olha meu nome no Facebook? Você usa muito o Facebook, Uso. a rede social mais famosa. Eu tenho só das minhas páginas, eu tenho 5 mil. Eu não posso aceitar mais ninguém. Mas eu quero até dizer para muita gente. O dia eu tentei ser aceito lá, não consegui ser aceito. Porque eu já tenho 5 Você mil. me rejeitou. Agora você. Não, você vai poder entrar. É o seguinte, você vai. É só curtir a página. Agora tem Um dispositivo. fanpage. Entendeu? E essa é ilimitada. Então você já pode. Essa começou agora, está com 1.000 e não sei quantos lá. Então você pode clicar no link que tem lá e curtir a página, abrir a página e curtir. Aí você entra. Você também foi. Todo dia eu posto uma dica de português. Maravilha. Você foi fundador da academia. Da Academia Valadarense de Letras. Exatamente. E Conta curiosamente, hoje eu não faço parte dela mais. Não faço por quê? Eu fui expulso. Você foi expulso. Pode ser contado? Por malandragem. Eu não culpo a academia. Não. Eu e a Isamira, os únicos que existem hoje, agora só ficou a Isamira, como membro da academia. Mas eu realmente, o meu problema é tempo de comparecer, de aulas, de cursos, meus negócios todos, então eu não podia comparecer, eu me expulsaram de lá. Mas não é problema, não. Eu sou Foi mais a questão de falta de tempo. Hoje você é professor, você tem várias salas aqui no complexo salas de aula de redação, né, e português. A gente já tem esse curso aqui, é antigo. Olha, eu tenho uma fotografia que eu gostaria de mandar para você. Tem o doutor Arnob, inclusive, como meu aluno. Quem foi meu aluno antigamente? Vamos lá. Doutor Hermílio e a esposa, Coronel Altinho e a esposa, doutor Arnóbio e outras pessoas da cidade, assim, já Alberto, muita gente que foi. Não, eu tenho uma fotografia, uma ex-aluna mandou para mim. Olha aí, velho, das primeiras turmas suas. Eu não funcionava aqui, não. Funcionava fora daqui. Eu já dei aula, era no Colégio Presbiteriano, outra hora aqui no Master, em outros lugares. Depois é que eu saía com o negócio aqui, aí falei, eu terminei em casa, vou fazer e passei para cá. A minha vida, vamos dizer assim, vida literária, né? Vamos dizer, eu já tenho publicado, só tenho um livro, que é este livro aqui, né? Dicas de Português, está esgotado. Vai sair a nova edição agora, revista e atualizada e aumentada também. Tá? Aguardo, já era para ter feito isso, já está corrigido esse livro. Mas eu tenho livro de crônicas, se eu quiser juntar as crônicas poéticas, dá um número muito grande de volumes. E estou escrevendo, já era para ter terminado também, mas já vou terminar agora, até o final do ano eu entrego, um livro muito interessante, que eu estou assim, muito entusiasmado com ele, que é sobre as classes de palavras. É um livro que eu sonhei com ele. Um livro que
Você vai conversar com as palavras, com o substantivo, com o adjetivo, com o artigo. Você vai lá na casa deles conversar com eles, entendeu? Muito interessante. E o outro projeto, Evandro, se você me permite falar, que está em andamento, que é também uma coisa que eu acho que vai ser fantástico, já tem o site registrado, o pessoal já está em formação, é um curso de português online. Um projeto que eu estou assim, muito entusiasmado com ele, que em breve vai sair, é um curso de português online. Eu tenho pedidos de várias cidades do país aqui, vários estados, e de fora. Que eu me lembro, assim, tem dos Estados Unidos, tem em Portugal, na Itália, na Alemanha, gente pedindo. E daqui do Brasil, muita gente querendo, rapaz, eu não sabia. Eu de São Paulo, tem muita gente de São Paulo que curte as minhas dicas de português. E de fora daqui, de outros estados do Brasil, e aqui em Minas. Então eu tenho assim, tá muito legal. Você tem pelo menos 3 páginas já. Já. Não é? Já. Agora tem essa fanpage que é ilimitada, você não precisa abrir outra. E em todas as páginas, você coloca lá, você posta sempre dicas de português. Todo dia. Uma dica de português. Uma dica nova por dia. Toda uma dica nova. Coisas práticas, coisas do dia a dia. Né? Ontem mais uma vez, eu falei sobre como se escreve horas. Aliás, desculpe, o nome do mês. Nome do mês, minúsculo. Que o pessoal usa muito, e até em cartazes de escolas, de TV e tal, letra maiúscula no nome do mês. Isso está errado. O nome do mês é com letra minúscula. Eu explico isso lá, sempre. Só vai ser letra maiúscula quando começa a frase, por exemplo, setembro é o mês em que começa a primavera. Foi esse exemplo que eu dei lá. Aí setembro é letra maiúscula, lógico, está começando a frase. E quando também o nome de um logradouro público, como a rua 7 de setembro. Esse setembro aí é com letra maiúscula, por quê? Porque é um nome próprio. É só nesse caso. Agora, Governador Valadares, 7 de setembro de 2013. Aí é letra minúscula esse setembro aí. Tá? O mês de setembro, letra minúscula. Outra coisa também, eu falei lá que o mês de setembro, letra maiúscula, né? É o mês em que começa a primavera. Primavera com letra minúscula. Minúscula também. Muita gente coloca letra minúscula. É letra minúscula. O nome das estações olha no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, letra minúscula. Tá legal? Tá legal? Pena que a gente está encerrando o nosso programa Arte e Memória da Cidade. Eu quero te fazer uma pergunta para nós encerrarmos. Qual é a sua memória mais emocionante? A memória que mais te emociona em se tratando do seu pai, da sua vida, de toda a sua trajetória até aqui? O que me emociona é a vida do meu pai, a vida da minha mãe. Pessoas que Deus mandou para iluminar a minha vida. E a vida de muitas pessoas. Eu tenho orgulho do meu pai. Eu tenho orgulho da minha mãe. Pessoas que não tinham um diploma de curso superior, mas que eram sábios. Eram sábios. Papai era um orador fantástico, um orador intenso, vibrante. Quem conheceu meu pai sabe disso. Honesto, um homem de caráter, que criou sua família de 12 filhos. Nunca aceitou propina, nunca aceitou nada que fosse errado. Ele passou isso pra gente. Então isso me emociona. E eu agradeço muito a Deus por ser filho de Sebastião Rodrigues da Cunha, o Tião Cunha, o chapeleiro da cidade, e de Osita Cunha, uma mulher que soube me criar, esteve sempre perto de mim, do meu coração. Para ele você tira o chapéu? Tiro o chapéu, tiro tudo.
e nós temos orgulho de você. Valadares tem orgulho da sua vida, da sua trajetória, e da sua história e da sua família. Tá bom? Tá legal. Tá legal? O Arte e Memória da Cidade fica por aqui com toda essa emoção, com Ilvécio e Cunha, e nós nos vemos numa próxima edição. Fique com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.